a Sião. Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Eu quero que você repita mais uma vez, como o pastor fez aqui logo no texto devocional. Vamos ler todos juntos o verso de número 3. 1, 2, 3, dizendo: amém. Queridos, eu peço a vossa preciosa atenção para aquilo que o Senhor Deus tem para nós aqui nesta noite. Nós lemos o Salmo 123. E sem dúvida nenhuma, o Salmo 123, dentre os 150 salmos que estão inseridos dentro do livro dos Salmos, o Salmo 126, sem dúvida, ele é um dos salmos mais celebrados. E é interessante que o Salmo 26, ele é um salmo comemorativo. É um salmo na verdade, de exaltação para engrandecer o nome do Senhor Deus por todos os seus feitos. Agora, quando nós olhamos para o Salmo de número 126, é interessante nós observarmos o seu contexto. O autor deste salmo, ele é um autor desconhecido. O Salmo 126, ele tem como seu autor um autor desconhecido. Mas, porém, este autor, ele foi muito feliz nas suas colocações. E nós observando o Salmo 126, nós vamos ver que, abaixo da epígrafe deste salmo, nós vamos ver que existe aí um subtítulo dizendo que é um salmo composto do cântico dos degraus. Então, quando nós olhamos para este cântico dos degraus, isso nós vamos entender que pelo menos 15 destes salmos que estão inseridos, do Salmo 120 ao Salmo 134, são esses autores desconhecidos ou conhecidos como Cântico dos Degraus. E por que Cântico dos Degraus? Isto é porque era um dever, na verdade. Isso acontece por quê? Porque eram salmos que deveriam ser cantados pelo menos uma vez no ano, para com todos, quando eles juntavam um grande coral, e eles chegavam diante do templo de Jerusalém, nas suas escadarias. Estes salmos, eles eram celebrados quando eles começavam a subir os degraus, ou o degrau daquele templo. Então, este salmo, ele era agora cantado, ele era exaltado, exaltando o nome do Senhor. Eles cantavam pelo grande coral que se posicionava diante da porta do templo, e cada um deles cantava os seus salmos, lembrando dos grandes feitos do Senhor. E isso para eles se tornou um hino nacional. E é interessante que a história diz que todos os pais ensinavam seus filhos desde de criança, cresciam já conhecendo os salmos dos cânticos dos degraus. E eles então se reuniam pelo menos uma vez no ano para cantar os salmos dos cânticos dos degraus. Agora, meus irmãos, dentro deste contexto do Salmo 126, o povo agora está jubilando, falando acerca do tempo, de um tempo em que eles vivenciaram
vivenciaram o que eles viveram, uma situação de cativeiro. Olha só que interessante, o povo agora está jubilando no Salmo 126, porque eles estão agora celebrando uma situação que, na verdade, passaram por um cativeiro. Mas por que este povo passou pelo cativeiro? O interessante é, o cativeiro que eles vão passar ou enfrentaram foi por causa, ou na verdade, foi um cativeiro que eles enfrentaram, não foi por falta de aviso. Quando eu estava lendo isso, quando eu estava olhando para este contexto, eu fiquei observando a situação, e muitas coisas me chamaram a atenção. Olha que interessante, o cativeiro que eles vão enfrentar não foi por falta de aviso, porque Deus sempre usa a boca de um profeta para avisar ou alertar o seu povo, para aconselhar alguém de uma situação que vai vir ou que vai se passar. Agora, meus irmãos, sabe aquela pessoa ou sabe aquele negócio que quando alguém chega até você e diz assim: olha, eu tive um sonho com você, eu sonhei com você, olha, eu tive uma visão com você, Deus me mostrou algo sobre a sua vida, Deus me mostrou algo sobre você. E é Deus então avisando, Deus então usando alguém, Deus então revelando alguém para te fazer entender que alguma coisa está para acontecer. E quando nós olhamos essas coisas, meus irmãos, eu tenho que lembrar a cada um de nós que dentro do ciclo da nossa vida, algumas coisas acontecem no ciclo da nossa vida e alguma coisa sai fora da rotina. A gente às vezes fica indagando e pensando: o porquê que está acontecendo essas coisas na minha vida? Por que algo saiu fora da normalidade? Por que é que eu estou vivenciando essa situação que eu estou vivendo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus negócios? Meus irmãos, quando nós olhamos para isso, no rumo da nossa história, alguma coisa sai fora do controle, e talvez não é por falta de aviso, porque Deus sempre está nos alertando, mas o problema, meus irmãos, é que nós não entendemos e às vezes ficamos questionando os porquês das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Você já parou para questionar alguma situação? Nós questionamos, porque nós somos seres humanos, aí nós ficamos questionando Deus, paramos para pensar e analisar das nossas percas, das nossas situações que estamos vivenciando no nosso dia a dia, coisas que nós pensamos que estava dando certo, de repente muda a situação, as coisas começam a ir ao contrário daquilo que nós imaginamos, pensamos, sonhamos, planejamos. É sempre assim que acontece. Às vezes as coisas saem fora da normalidade, daquilo que nós pensamos e trajetamos. Mas escute uma coisa, meus irmãos, sabe o que eu aprendo dentro da palavra de Deus? Nós entendemos uma coisa: o problema é que Deus, Ele sempre está usando alguém para falar, para nos alertar. Agora entenda uma coisa, já dizia Salomão, e olha o que Salomão diz na sua palavra. Salomão diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio dela. Então escute, eu já tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Levante a sua mão que eu vou ser profeta de Deus para a tua vida. Talvez você entrou aqui hoje vivenciando uma situação muito difícil. Você está numa festa de celebração. Nós estamos dentro de uma festa de celebração, de gratidão, de alegria, mas talvez você está vivenciando algo na sua vida que saiu fora do controle, mas Deus está dizendo nesta noite: ei, eu ainda estou no controle. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia. Segura. Quando nós olhamos para isso, eu começo a pensar: Deus não permite, meus irmãos, que nós entremos no deserto e saímos de lá do
mesmo jeito que nós entramos, não. Na escola de Deus, Ele nos coloca e Ele nos faz sair de lá preparados. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu só estou te preparando, eu só estou cuidando, eu só estou trabalhando, fica tranquilo, eu estou no controle da sua casa. Não precisa se desesperar. Deus está no controle. Ao longo da história, nós vamos ver que Deus, Ele começa a avisar o seu povo, dentro do contexto do Salmo 126. Se nós analisarmos e olharmos para a história bíblica, nós vamos ver que ao longo da história, Deus já vinha avisando, Deus já vinha alertando o seu povo. Deus não quer que nada aconteça, meus irmãos, mas o problema é nós não darmos ouvido à voz de Deus. Agora Deus, Ele estava levantou o profeta Abacuque para falar, Deus levantou o profeta Jeremias para falar, Deus levantou o profeta Isaías para alertar, mas mesmo assim, o povo não dava ouvido, o povo não queria ouvir. Aí então, o Senhor começa agora a dizer para eles: uma coisa é você escutar, a outra coisa é você ouvir. Irmãos, há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é quando alguém está falando e alguém está falando com você e você está andando e nem dando atenção. Às vezes acontece isso comigo. Minha esposa está falando comigo, ela fala: você está escutando o que eu estou falando? Já aconteceu isso com você? Você está andando e a pessoa está falando e você acaba não ouvindo. Por quê? Porque você não parou para escutar, para ouvir o que a pessoa está dizendo. Porque quando eu paro para ouvir, eu entendo o que está acontecendo. Então, nesta noite, o Senhor está alertando-nos neste lugar para dizer para você: para ouvir. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos parar para ouvir. Deus está nos alertando aqui nesta noite, senhores obreiros, igreja do Senhor. Não é só escutar não funciona, o negócio é parar para ouvir o que Deus está dizendo. Para, irmã, para ouvir o teu esposo, esposa, para ouvir o teu esposo, ei, mãe, para ouvir a tua filha, pai, para ouvir o teu filho, porque não é só escutar. Com o povo foi desta forma. Você quer entender o porquê que eu estou dizendo isso? Quando Deus usa o profeta Abacuque, ele disse: ei, Abacuque, eu vou levantar os caldeus, uma nação má, para vir contra o povo, porque eles não estão escutando, não estão ouvindo. Aí o Senhor vai agora para Jeremias, vai usar o profeta Jeremias. Se você ler o capítulo 25, você vai ver que Deus agora vai dizer através do profeta Jeremias, dizer ao povo que não estava ouvindo. Olha só, sabe quanto tempo Jeremias falou para o povo? Sabe quanto tempo Deus usou Jeremias para alertar o povo? 23 anos. Você já pensou você 23 anos falando a mesma coisa? Pastor Ivan, 23 anos você dizendo a mesma coisa. E Jeremias vai ser bem sucinto em dizer: vocês não estão dando ouvido, vocês não estão ouvindo, parando para ouvir. Mas Deus está dizendo que vai entregar vocês na mão do rei Nabucodonosor, na mão da Babilônia. Para ouvir. Há um alerta de Deus aqui nesta noite, nesta grande festa. Para ouvir. Para ouvir o seu pastor. Para ouvir o seu líder. Para ouvir a sua mamãe. Para ouvir. Porque senão vai pagar o preço. E o preço às vezes é caro. Olha que interessante o que a Bíblia está dizendo.
Deus estava alertando através do profeta Jeremias, quantos anos? 23 anos, diga comigo, 23 anos. Não foram 23 dias, não foram 23 meses, foram 23 anos. Deus alertando e Deus dizendo, vai para o cativeiro se não se ouvir. E sabe de uma coisa, irmão? Deus ainda deu até o tempo. Que Deus maravilhoso. Ele fala, Ele está dizendo, cuidado. E sabe quanto tempo que Deus está estabelecendo para o cativeiro? Quanto tempo? 70 anos, pastor. 70 anos de cativeiro. Não era 70 dias. 70 anos. Deus estava dizendo ao profeta, fala para eles. São 70 anos. Só que eles não pararam para ouvir. E Jeremias estava dizendo, vocês não estão ouvindo. Agora, num dia, chegou um dia, que Israel, Jerusalém acordou. E eles tiveram uma surpresa. E qual foi a surpresa que eles tiveram? Quando eles levantaram, eles já levantaram com o exército da Babilônia invadindo Jerusalém. Porque não ouviram. Eles agora estão sendo invadidos. Jerusalém agora está sendo tomada. E sabe o que os soldados faziam? Diz a história que os soldados, eles entravam dentro da casa das pessoas, pegavam os recém-nascidos, as crianças de colo, pegava eles e jogava, dava com eles na parede, batia a cabeça dele, o crânio deles na parede, esmagava o crânio das crianças. Era isso que acontecia. O que mais que acontecia? As moças virgens eram levadas nas praças para serem amolestadas. Era essa situação que Israel agora estava vivendo, porque não souberam ou não deram ouvido à voz de Deus. Não deram ouvido à voz de Deus. Aí, as crianças de 10 a 12 anos abraçavam as mães e diziam, mamãe, cadê o Deus que a senhora falava para nós? Cadê o nosso Deus para vir nos ajudar? E sabe qual era a resposta? A resposta era essa: nós pecamos. Mamãe, cadê aquele Deus que vocês contavam a história para nós? Que Ele abriu o mar vermelho, que Ele fez milagre, fez coisas acontecerem quando tirou vocês lá do Egito. Cadê esse Deus? A resposta era a mesma: nós pecamos. O povo foi levado cativo. Quando eu olho para o Salmo de número 137, este Salmo ilustra bem como eles estavam agora dentro do cativeiro. Vivendo agora cativos, levado, tirado das suas terras, tirado das suas habitações, tirado do seu lugar de conforto, para servirem agora de escravos, trabalharem como escravos em trabalhos forçados, numa terra estranha, num lugar que eles não conheciam, num lugar que eles agora estão pagando um preço muito alto. E é interessante que a Bíblia vai dizer no Salmo 137, que quando acabava a rotina do dia, quando acabava o dia de trabalho, eles se reuniam na beira do rio,
da Babilônia, aonde havia os arbustos, dos salgueiros, chegavam lá cansados, chorando, desanimados. Agora, olha o que o verso de número 1 vai dizer. Junto ao rio da Babilônia, nos assentávamos e fazia o quê? Se alegrava. Chorava. Chorávamos. E olha que interessante, o choro deles agora, sabe do que era? Porque eles agora estavam lembrando. Olha o que a Bíblia diz. A única coisa que restou agora foram as lembranças. Lembranças. Tem muita gente que está vivendo de lembranças. Tem muita gente que está ainda triste porque está lembrando das coisas passadas. Mas Deus nesta noite te trouxe aqui para dizer, ei, já foi cantado aqui nesta noite que Deus vai fazer coisas novas. Já foi dito aqui neste lugar que Deus vai fazer coisas novas. Se você puder, olha para o teu irmão e diga para ele, Deus vai fazer coisas novas. Lembranças de Sião. Sabe qual eram as lembranças? Quando eles estavam em Jerusalém, acabava-se a rotina do dia, cada um pegava os seus instrumentos e vamos lá para o degrau. Vamos lá para as portas do templo de Jerusalém. Vamos subir os degraus cantando, exaltando, magnificando, adorando. Porque tinha prazer, tinha alegria. Mas agora a história mudou. Agora eles estão lembrando, apenas trazendo a lembrança. E sabe o que mais? O verso 2. O verso 2 vai dizer assim, que eles chegaram diante do rio, se ajuntaram como que se ajuntava em Jerusalém, e aí, os instrumentos, eles não largavam. Não largava, pastor Oséias. O instrumento estava sempre ali com eles. Para não esquecer. Deus colocou instrumento nas tuas mãos. Tem instrumento nas tuas mãos. Ei, Deus colocou instrumento nas tuas mãos para você não esquecer. Aonde você for, não importa o que lugar que você for. Sim, ei, eles estavam dentro do cativeiro babilônico, mas o instrumento estava ali. Agora, a única coisa que eles faziam era não tocar os instrumentos, porque não tinha prazer, não tinha alegria. Aí sabe o que a Bíblia diz? Nos salgueiros que há no meio dela, ao meu instrumento. Tem muita gente pendurando aquilo que Deus já deu. A
aquilo que Deus depositou nas tuas mãos. Não, levante a sua mão. Fala, tem instrumento ainda nas minhas mãos para Deus usar. Diga, ei, eu sou instrumento. Coloca a mão no ombro do teu irmão, diga para ele, ei, Deus ainda vai te usar. Cantava e não canta mais. Pregava e não prega mais. Cantava no círculo de oração e não canta mais. Cantava no grupo dos jovens e não canta mais. A harpa está sendo pendurada no salgueiro. Orava e já não ora mais. Pastor Oséias, olha, não dá mais, para mim não tem mais condição, viu? Eu estou entregando aqui a minha carteirinha, estou pendurando a minha harpa no salgueiro, mas Deus nesta noite veio alertar, tira a harpa do salgueiro hoje. Ei, o Espírito Santo está dizendo aqui que tem gente que vai lá pegar a harpa do salgueiro. Como o senhor chama? Pastor Marcos. Barra Bonita. Deus está dizendo que muitas harpas vão sair do salgueiro lá. Ei, Deus está dizendo que, levante a mão que é profético. Deus está dizendo, vai tirar harpas do salgueiro hoje. A harpa está aí, né? Não deixou em casa não, né? Fala, não, pastor, está aqui. Está meio enferrujada, mas está aqui. É que nem a botija de azeite, só tem um pouquinho, mas está aqui. Só tem um pouquinho, mas está dentro da despensa de Jeová. Tem gente, eles estão dizendo aqui que tem gente lá na Babilônia que está pedindo para eles cantar. Canta. Solta a voz. Dá um brado de glória aqui nesta noite. Solta a voz. Estão pedindo para nós cantar. Não, eu vou pendurar para no céu. Eu prefiro pendurar para no salgueiro do que cantar. Os que nos levaram cativos pediu para nós cantarmos uma canção. Pediu para cantar? Canta. Canta. Porque enquanto você canta, enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus cura. Enquanto você adora, Deus levanta. Enquanto você adora, Deus realiza o milagre.
Canta. Vou cantar não, pastor. Não tem motivo. Não tem motivo não, estou muito triste. Olha, não era nem para vir aqui nessa festa hoje. Porque a palavra que me foi direcionada hoje, no meu dia, me abalou a minha estrutura. Eu não queria ouvir o que eu ouvi hoje. Mas o Senhor está dizendo, canta. Canta. Ai, eu sinto Deus na casa. Ao mover do Espírito Santo aqui, vai haver cura na alma hoje. Halom de pai de cloman de fácia. Agora imagine, irmão, uma prova. Pastor Ivan, uma prova de 70 anos. Meu Deus, pastor Marcos. Você vivenciar 70 anos dentro de uma situação. E você quer que eu diga uma coisa? Deus vai realizar um milagre. Mas muitos nem vão participar deste milagre aqui. São 70 anos. Setenta anos de prova. O processo, passando pelo processo da escravidão, se lamentando. Mas olha que interessante. Mas o Salmo 126, e o verso 1, vai dizer lá, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a... Então aqui aconteceu um milagre. Porque eles já estão contando um milagre. Por que eles estão contando o milagre? Lembra que o Senhor falou para Jeremias, o tempo do cativeiro dele será de quanto, pastor Oséias? 70 anos. Com Deus, irmão, ei, com Deus, tem hora, tem dia para começar, e tem hora e tem dia para terminar. Ei, não. Olha para o irmão do Senhor, você não entendeu? Fala para ele, você não entendeu, irmão? Fala para ele, Deus está dizendo nesta noite que tem hora para começar. E com Deus não é esse negócio de não tem hora para terminar, não. Com Deus está dizendo assim, tem hora para começar e tem hora para terminar. Está acabando. Está acabando. Ei, não, se eu fosse você, eu já dava glória. Tem hora para acabar e tem hora para terminar. Não passa e nem adianta. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Ele está dizendo assim, ei, nesta noite está chegando a hora. Tem gente que vai celebrar hoje a vitória ainda. Tem gente que vai sair daqui dizendo, eu fui curado, eu fui curada.
tem milagre. Sabe por que Deus está dizendo isso? Porque tem hora para começar e tem hora para acabar. Tem tempo, o tempo é de Deus. E Deus está dizendo assim, olha, Jeremias, ou melhor, Isaías 45. Olha o que a Bíblia vai dizer. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? Vamos lá, bem alto. A Ciro. A quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Verso 2. Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Sabe o que Deus está dizendo aqui, através do profeta Isaías? Escute, Ciro não tinha nem nascido. Ciro não tinha nem nascido e Deus já estava falando dele. Deus já estava dizendo assim, ei, Isaías, meu servo, quem eu tomo pela mão direita, Ciro, já estou falando dele para você. É ele que vai tirar o povo do cativeiro. Não tinha nem nascido ainda. Eita glória. Agora olha só. Esdra, capítulo de número 1. Olha lá. Esdra, capítulo de número 1. Vamos ver? No primeiro ano de Ciro, já nasceu, já vai reinar, já está reinando no primeiro ano. Rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de... Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ciro agora está no trono. Primeiro ano de reinado. Deus vai lá no espírito dele e fala assim, ó Ciro, desperta. Eu falei para Isaías que você não tinha nem nascido. Eu falei para Isaías que eu te tomo pela tua mão direita, te coloco de pé, Deus está falando contigo, está te colocando numa posição. E vai colocar o Senhor num lugar. Só está te preparando. Viu? Despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Diga comigo, escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, me deu todos os reinos da terra
E ele me entregou, e ele me encarregou de lhes edificar em Jerusalém, que é em Judá. Deus falou para Ciro: Ciro, levanta. Ciro era o rei da Pérsia. Você se lembra que o reino da Pérsia, eles têm, a lei deles era, o que o rei colocasse no decreto e assinasse e carimbasse, acabou. Era assim, não era? Você se lembra de Daniel? Quando quiseram pegar Daniel em algum ato para tentar fazer com que acabassem com o ministério de Daniel, aí pegaram o Daniel, não tinha o que fazer, falaram: ó, Daniel está lá orando. Rei Dário, escreve o decreto e assina. Era assim que eles faziam. Sabe o que Deus está dizendo para Ciro? Ciro, escreve o decreto. Escreve o decreto. Ciro, assina o decreto. Mas que decreto? Para libertar o povo da terra da Babilônia. Ciro vai lá e escreve, assina, e o número, Salmo número 126, vamos lá? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro e os que voltaram a Sião, estavam como os que voltou a sonhar. Porque agora tem decreto assinado. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite? Esta semana eu estou mandando assinar. Esta semana tem papel que vai sair da gaveta. Tem cartório aí que vai ligar para alguém esta semana e dizer: ó, está assinado o papel. Só quem crê nesse mistério, levante a mão. Verso de número 2. Tem sonho aí de novo. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de... Voltou a sonhar. E voltou a... Só o senhor que está cantando, pastor. Fala para a irmã: irmã, hoje eu vou cantar com você. Não se importa com a minha voz não, mas é hoje que eu vou cantar com você. Sabe por quê? Porque o Senhor está entregando vitória para a tua vida. Profetiza para a vida da irmã e profetiza para a vida dele aí. Fala para ele: o Senhor está entregando a vitória para você hoje. Hoje nós vamos cantar um novo cântico. Está chegando, ei, tira a harpa do salgueiro, tira a harpa do salgueiro. Não. Acaba com esse negócio de não dizer que não vai mais cantar, não vai mais tocar, não vai mais fazer. Diga nesta noite: a minha harpa está saindo do salgueiro. Ei, diga nesta noite: a minha harpa está adorando a Deus. Ei, a tua harpa, a tua boca, adore ao Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 11. Ai, porque eis que passou o inverno. Isso é profético.
A chuva cessou e se foi. O verso 12. Oh, meu Deus. Já começaram a sonhar, já começou a cantar, já começou a tocar e agora começa a florescer. Começa a dar flores de novo, começa a frutificar de novo. As flores na terra aparecem. Ah, irmão, diga para o irmão, vai florescer de novo. Vai ter vida ainda tem vida aí. Como é que é aquele hino? Ainda tem vida aí. Ó. Tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. Profetiza, tem vida, tem vida, tem vida. Eu estou voltando para adorar. Eu estou voltando para florescer de novo. O tempo de cantar chega. Aqui eu encerro. Se não for pedir demais, segura mais uma vez a mão da irmã, do irmão aí. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, dos tempos difíceis, dos tempos do choro, das lágrimas, das indecisões, da amargura, eu não sonhava mais, eu não tinha alegria mais. Mas hoje, nesta festa de 14 anos, da Assembleia de Deus Ministério Ipiranga em Macatuba, o Senhor está marcando uma nova história, um novo tempo. Ora mandecai. Então a nossa boca se encheu de riso. Eu vou voltar a glorificar de novo, vou voltar a chorar de novo, mas agora é de alegria, vou voltar a profetizar de novo. Pastor Oséias, me segura, porque agora eu vou voltar a pregar de novo. Ô irmã do círculo de oração, estou voltando nos ensaios. Ô jovem, não precisa mais ir me buscar lá em casa não, eu vou vir agora porque eu estou florescendo de novo. Deixar você adorar por um minuto, porque eu vou entregar para o pastor. Eu quero ser fiel aqui. Adore por um momento, adore por um minuto. O tempo de cantar chegou, vai florescer, a harpa está saindo do salgueiro. Ei, vai voltar a sonhar.
Volte a acreditar. Viva o novo de Deus, viva o novo de Deus.